Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize. A rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Olá, está começando o programa Imagine, aqui na tela da sua televisão, e você também acompanha pelo YouTube. O programa da Igreja Batista da Lagoinha, onde você fica sabendo de tudo ou de parte do que acontece aqui nessa família, nessa casa que tem sido muito abençoada por Deus. Bora começar o nosso programa? Vamos ver um resumo do que tem acontecido aqui. Que noite maravilhosa nós vivemos na pré-conferência, atraídas pela presença aqui em Lagoinha, Uberlândia. E o derramar de Deus que aconteceu na última quinta-feira se estendeu para todos os outros cultos da semana. Você está vendo um pouquinho do que foi a noite com a Raquel Lima. Homens e mulheres ficaram extasiados com o tamanho derramar do Pai em nosso meio. No domingo tivemos mais uma consagração de voluntários para o diaconato e ministério Fatah. Crianças, jovens e adultos entendendo a importância de servir ao Senhor e ao próximo. E nós conversamos com um voluntário que contou para nós como foi participar desse momento. Para mim é um motivo de orgulho, né? Servir uma cidade como Uberlândia, uma igreja que tem feito a diferença, né? Que preocupa com o próximo, que quer fazer o melhor. Então, para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui servindo no diaconato hoje. E esse domingo foi especial, você foi consagrado junto com seu filho Daniel. Como que foi esse momento? É emocionante, né? A gente vê o meu filho de 5 anos já trilhando os caminhos do Senhor, de servo, né? E buscando sempre fazer o que Deus nos chamou, né? Que é para servir, né? Estamos aqui para servir e servimos juntos, né, meu filho? E neste sábado, 23 de setembro, estamos iniciando o jejum de 100 dias para uma vida abençoada. O jejum é uma ferramenta que Deus nos deu para uma mudança rápida em nossas vidas. E queremos chegar ao final de 2023 com as respostas do Senhor para o Imagine em Lagoinha, Uberlândia e para cada propósito de vida. Você que é membro desta casa precisa fazer parte deste mover. E agora, aqui no programa Imagine, é hora de uma palavra do nosso querido pastor Walter, muito especial e que vai dar uma direção de Deus para a sua vida. Se conecta, chama todo mundo para a sala e ouve essa mensagem aí. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero profetizar vida sobre você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 13. Tiago 1,13 diz assim: Ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Hoje eu quero conversar com você sobre vencendo através das provações. A carta de Tiago era o meio-irmão de Jesus. Essa carta é muito pastoral, é um pastor escrevendo para suas ovelhas. Quando você lê a carta de Tiago, ela é muito prática, são conselhos pastorais. E a partir dessa carta eu quero te dar alguns conselhos. Como que você vai vencer? Como vencer através das provações? Como vencer naquele momento onde a provação, a tribulação, o deserto, a dificuldade é tão grande? Eu quero te ensinar alguns princípios. O primeiro dele, e esse é tão importante, quando você estiver passando por uma provação, não acuse a Deus, não culpe a Deus. Vou ler de novo, Tiago, capítulo 1, verso 13, ele diz: Ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Essa palavra que Tiago usa, tentado, ela vem da mesma
raiz da palavra no grego, do versículo anterior. Quando o Tiago fala de provação, ele diz, quando você for provado. É a mesma palavra, é a mesma palavra. Eu posso dizer aqui, ler assim, ó, ninguém sendo tentado, ou ninguém sendo provado, diga, sou tentado ou sou provado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, ou seja, não pode ser provado pelo mal. E a ninguém ele tenta, ele prova. Deus nunca vai te provar com mal. Nunca, nunca. Acredite em mim. Deus pode te provar com bem, mas não com mal. Deus não prova ninguém com mal. Então, quando você estiver passando por uma provação, não acuse a Deus. Sabe por que Satanás, ele quer fazer você acreditar que a dificuldade, a doença que você está vivendo, foi Deus que colocou? Geralmente a gente ouve assim, eu ouço isso tanto em velórios, em hospitais, porque nós não sabemos muitas vezes a resposta, porque nós estamos vivendo aquele momento tão difícil, nós chegamos e falamos assim, é a vontade de Deus. Eu lembro de uma irmã que chegou para conversar comigo no final do culto e ela disse assim, pastor, eu estou muito triste com Deus. Eu estou muito desapontado com Deus. Eu disse, por quê? Ela disse, porque uma irmã me falou que o câncer que eu estou lutando foi Deus que colocou ele em mim. Eu disse, não. Eu não consigo imaginar um Deus. E Jesus disse que Deus, como Pai, Ele é diferente de mim que sou Pai. Ele fala assim, vocês que são terrenos, carnais, se o filho pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Se ele pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Ele disse, vocês, sendo ruins, sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais Deus. Então, entenda bem. A quem interessa você acreditar que a provação que você está passando foi Deus que trouxe? Só Satanás. Porque quando eu acredito que foi Deus, como aquela irmã que alguém falou com ela, foi Deus que colocou esse câncer em você, sabe o que o coração dela se fechou para Deus? E quando eu acredito, eu culpo, eu acuso Deus, sabe o que eu faço? Eu me distancio, eu me afasto de Deus. E quando eu me afasto de Deus, meu irmão, eu me afasto da única solução, talvez, para o meu problema. Então a primeira coisa que eu queria te ensinar, não acuse Deus, não acuse Deus, não acuse Deus. Mas a segunda coisa que eu queria te ensinar, no momento da provação, fique longe da murmuração, fique longe da reclamação. Murmurar é reclamar. E quando eu reclamo, meus irmãos, eu abro minha boca para falar o que eu não devia. Nós temos um exemplo na Bíblia. Êxodo, capítulo 15, verso 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres saíram atrás deles com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou ao mar o cavalo com seu cavaleiro. Esse é o momento que Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a seco e do outro lado, quando Deus fecha o mar, destruindo o exército de Faraó, Moisés vai cantar. Depois de Moisés, Miriam pega o tamborim e todo mundo está cantando aquela grande vitória. Eu li isso aqui para ler o próximo versículo e colocar você dentro da história. Você já percebeu que muitas vezes quando nós estamos celebrando uma vitória, já vem logo um problema? Parece que para tirar aquela alegria. E aqui o verso 22 de Êxodo capítulo 15. Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, ou seja, depois daquele grande milagre, daquela grande alegria, aquela grande celebração, eles partiram e saíram para o deserto de Sul, caminho de 3 dias no deserto, e não acharam água. Verso 23. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas, por isso chamou o seu lugar Mara. E sabe o que o texto vai nos dizer no verso 26? Verso 26, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizer o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos sobre ti, não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Quando Deus os conduz por meio de Moisés até aquele lugar onde não tinha água, sabe o que eles vão fazer? Eles vão murmurar, eles vão reclamar. Eles vão dizer assim, melhor seria ter morrido ali no mar 3 dias atrás.
e começam a murmuração. Mas a palavra de Deus para eles era, se eles tivessem ouvido atentamente a voz do Senhor, se eles permanecessem com o Senhor, com o coração grato e não um coração de reclamação, cheio de murmuração, Deus traria tantas bênçãos para a vida deles. O verso 24 de Êxodo 15 vai dizer assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. No momento de uma dificuldade, irmão, guarde a sua boca, guarde os seus lábios. Se possível, ore como Davi orou: Senhor, põe um guarda na minha boca, porque a murmuração, a reclamação não vai melhorar em nada o seu estado, a sua vida. Pelo contrário, vai piorar e muito, e muito. A murmuração do povo, sabe o que trouxe? Trouxe morte, trouxe destruição. A murmuração não melhorou em nada. Um irmão um dia, ele gostava muito de reclamar, e eu fui ensinar isso para ele. Ele diz assim: pastor, eu não estou reclamando, eu estou só comentando. Não, ele não estava só comentando, ele estava reclamando. E à medida que ele reclamava, o coração azedava. À medida que ele reclamava, o coração se fechava. Então, num tempo de provação, primeiro, não acuse a Deus. Segundo, fique longe da murmuração. E para terminar, Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passade por várias tribulações. Deixa eu dizer algo para você. A orientação bíblica é que eu e você temos que ter alegria quando passamos por situações difíceis. Talvez você diz: pastor, eu não estou alegre, eu estou chorando. Pastor, não tem alegria, tem desespero. Mas é aí que entra a fé. Tendes toda alegria quando você passardes por essas tribulações. Eu gosto muito quando Paulo fala de tribulação, de provação, de dificuldade. Ele diz assim: essa leve e momentânea tribulação. Eu termino te ensinando algo. Toda provação, toda tribulação, todo momento difícil, ele tem início e tem fim. Ele tem data para começar, e talvez ele começou na sua vida, mas ele tem data para terminar. Fique firme, não acuse Deus, não murmure, tenha alegria, porque daqui a pouco esse tempo vai passar e vai vir um tempo de uma grande alegria na sua vida. Então não acuse Deus, pelo contrário, se aproxime ainda mais de Deus, esteja ainda mais na presença dEle, se agarra ainda mais em Deus, não reclame, não murmure. Se você for falar, faça o que Paulo diz: dei graças a Deus por tudo, agradeça a Deus, mesmo não sendo Ele que trouxe essa provação, agradeça. Ele está te sustentando, Ele está permanecendo você em pé, Ele está com você, Ele nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. E meu irmão, tende alegria. Alegria, sabe por quê? Vai passar e vai chegar um tempo de dupla honra sobre a sua vida. Eu te abençoo para que você passe por qualquer provação com coração grato, com coração alegre, sabendo que Deus vai tirar você dessa situação. Eu abençoo a sua vida e eu oro para que Deus te sustente. E se você está em uma provação, que ela acabe, que passe rápido e que você comece a viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu te abençoo, faça-nos uma visita, vai ser um prazer te receber, orar por você e te dar um abraço. Deus abençoe, até o próximo Profetizando Vida. Olha, você de toda a região que acompanha aqui o programa Imagine e gostaria de frequentar a Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, mas está longe para você, está difícil para você, eu tenho uma boa notícia. Você pode ter uma Igreja Batista da Lagoinha aí na sua cidade, que pode começar a partir de um trabalho, sabe, através de quem? Através de você, através da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato aqui com o número pastoral que aparece no seu vídeo e eu tenho certeza que Deus, se colocou no seu coração, Deus vai trazer uma oportunidade incrível para você ter uma Igreja Batista da Lagoinha aí na sua região. Bom, agora está na hora de sentar à mesa no quadro Royal Sister.
eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Está começando o quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Que alegria ter você comigo aqui nesse dia, e eu creio que a palavra de Deus vai tocar tanto no seu coração nesse dia. Chama todo mundo aí, porque a presença de Deus vai invadir a sua casa nesse dia, no nome de Jesus. E hoje está comigo uma pessoa muito especial para o Brasil. Está comigo Raquel Lima. Paz, pastora, paz, meu povo, que alegria poder estar aqui. Raquel, que alegria minha você poder participar desse quadro tão especial. Amém. Esse quadro A Mesa, onde a cura, onde a transformação. Amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento com Deus, porque nós sabemos que o maior desejo de Deus, né, Raquel, é que Deus se relacione conosco. E as pessoas estão sofrendo tanto, não é verdade? Eu amo esse tema, eu amo a presença de Deus, eu sou a caçula de 5 filhos, de um casal de pastores, então falar sobre relacionamento com Deus, vida com Deus é minha praia. Raquel, nós sabemos, né, quando nós vamos ler a palavra de Deus, que a presença de Deus, ela vinha apenas sobre algumas pessoas no Antigo Testamento, não é verdade? Sim. Que era sobre os profetas, os reis e os sacerdotes, né? Mas agora na Nova Aliança, isso não existe mais. Isso que é o mais lindo. O véu do templo foi rasgado. Raquel, isso é muito lindo e meu coração queima por isso, porque agora todos nós temos acesso a essa presença. Aleluia. Todos nós. E eu gostaria assim que você falasse um pouco isso, como que foi esse processo, né? Sim. Que quando a gente ora, parece que Deus não está ouvindo e de repente você encontra um lugar em Deus. Sim. Só que não é daqui para ali, é um processo? É um processo. Conta para nós que nós queremos saber, né, gente? Sim, pastora, isso é tão sério que você falou, porque eu cheguei num tempo de eu começar a cronometrar o meu tempo de oração. Eu orava e eu tinha esse sentimento, essa sensação de que a oração não passava do teto. E o Espírito Santo foi me ensinando de que, na verdade, eu estava entrando no modo robótico, sabe? Eu queria o resultado, mas eu não queria um sacrifício. Eu via a vida que meu pai tinha com Deus, eu via o resultado que a vida com Deus trazia para ele, trazia para minha mãe. Então eu queria aquele resultado sem um sacrifício. Só que eu me esqueci que o Deus a qual nós servimos é um Deus de relacionamento. E eu sempre digo que o que virou também, uma das coisas que virou uma chave na minha alma, foi quando a Bíblia diz que Deus pede Isaac a Abraão. E todas as vezes que eu li esse texto, a presença de Deus invade a minha vida, meus olhos começam a se encher de lágrimas, porque na verdade Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Sim. Deus queria o relacionamento de volta. Essa disposição do coração. De novo. Né? De abrir mão, de se entregar, sim, né? Tudo. E assim, o lindo de tudo isso, quando Deus pede Isaac, Deus consegue encontrar o coração de Abraão de novo, né? Amém. Porque você vê em Abraão aquela disponibilidade em agradar o Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em obedecer. Então eu amo essa história, eu amo a palavra de Deus. E isso, assim, nos dias de hoje acontece muito, né, sim, Raquel? Sim. Tantas pessoas muitas vezes se aproximam de Deus porque muitas vezes não quer o relacionamento com Ele. Não. Mas quer as bênçãos, quer as mãos dele. Quer a promessa, quer o resultado, quer o presente, quer a cura. E na verdade, Deus pode tudo, gente. Pode. A Bíblia diz que Ele pode tudo e nenhum dos planos dele pode ser impedido. Só que antes do tudo dele, Ele quer você. Isso não pode tomar o lugar de Deus. Nunca. Não pode, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Assim como precisa ser o primeiro em nossas vidas também, né, Raquel? Meu Deus, eu falo que quando a Bíblia fala do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e eu brinco toda vez que eu oro, quando acontece alguma coisa, eu falo, Deus dos meus pais, me ajuda. Porque eu vivi muito isso, né? Um pai, um homem de Deus, que já dorme no Senhor, mas a minha mãe é viva e uma grande mulher de Deus. E eu tive que ter justamente essa maturidade para entender que o relacionamento que meus pais tinham com Deus era um, e eu precisava criar o meu relacionamento. Exatamente. Eu comecei orando, eu comecei devagarzinho, eu orava. Meu pai dizia, minha filha, Deus quer te encontrar, mas antes dele te encontrar, se encontre em Deus. Uau! Você precisa se encontrar em Deus. Você precisa olhar para Deus a tal ponto
ponto de não se ver sem Ele, de olhar para a sua vida, olhar para a presença de Deus, olhar para quem é Deus e não conseguir se enxergar sem Ele. Aí eu comecei, ok. Amém. E novinha ainda, né? Glória Com 10, a Deus. 11 anos. Eu orava. Quando eu olhava o relógio, 3 minutos. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho mais para quem orar. Eu não tenho mais o que falar. Quando você vai entendendo que não é o tempo, mas a qualidade da entrega. Exatamente. Não é o quanto você ora, mas o quanto de verdade tem nesse tempo de oração. Glória a Deus. Gente, nosso programa está chegando no final, dá vontade de ficar aqui horas com a Raquel, mas eu creio que Deus vai preparar outros momentos especiais assim para ela estar conosco. Eu creio. Raquel, quero agradecer a sua participação aqui no nosso quadro. Que Deus abençoe você abundantemente. Eu que sou grata, de verdade. Obrigado pela honra. Obrigado pelo convite. Vai ter que ter volta, gente. Amém. Não, vai ter que ter volta. Vocês querendo ou não, vou voltar. Glória a Deus. Pessoal, a palavra de Deus diz assim, no livro de João 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu quero encerrar esse quadro profetizando que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Que a presença de Deus, a graça de Deus inunda a sua casa nesta hora, os seus filhos, os seus negócios. Eu declaro uma abundância de vida sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, muitas coisas têm acontecido. Deus tem derramado de forma extraordinária sobre cada membro da família Lagoinha Uberlândia. Quer conhecer um pouquinho mais dessas histórias? Agora, aqui no quadro Imagine o Impossível. Meu nome é Ivan. Meu nome é Cecília. Nós somos pais da Maitê e do João, do Bernardo. Nós vamos contar um pouquinho da história de como nós conhecemos a Lagoinha. Nossa história se deu início no momento mais difícil de nossas vidas, né? Onde o Bernardo, nosso filho mais velho, esse que está aqui do nosso lado, ele sofreu um acidente doméstico. Ele caiu, escorregou no banheiro e veio bater com a cabeça muito forte. Foi um momento de muito desespero, né? Então nós corremos com ele para o hospital, ele não conseguia abrir o olho direito, ele estava quase desmaiando, né? Resumindo, ele foi diagnosticado com um traumatismo craniano. Aí eu brinco que eu lembrei que eu era crente, né? Porque eu estava afastado da igreja, e aí eu fui orar. E eu orei pedindo ao Senhor para curar meu filho e fiz um voto com o Senhor, né? E o médico disse que ia fazer a ressonância para ver a gravidade da lesão na cabeça dele, né? Passado algum tempo, ele chegou com o diagnóstico, né? Ele veio com um papel, tava eu, minha esposa, o Bernardo, e ele disse que ele não sabia o que tinha acontecido, mas que meu filho não tinha nada, né? Então, havia sido diagnosticado traumatismo no raio-x, e ele me mostrou, era uma linha de fora a fora da cabeça dele. E após, né, essa oração, o voto que eu fiz com o Senhor ali, e Deus curou ele de fato, né? Então não tinha nenhuma lesão na cabeça, não tinha o trauma, não tinha absolutamente nada. Eu senti no meu coração, né, que eu deveria voltar à igreja, né? E eu sou cristão, evangélico desde 2008, então eu estava afastado durante um período. Então a gente sempre ouvia falar de Lagoinha, né? E eu perguntei, falei, será que existe Lagoinha em Uberlândia? Eu não sabia até então, né? E fui pesquisar no trabalho, e com a foto da fachada da Lagoinha, eu já me emocionei. Então, assim, eu falo que é inexplicável, né? Então, eu acho que Deus já estava colocando no meu coração que estaria por vir, né? Para mim foi um pouco mais fácil de lidar, porque eu sou muito mais paciente do que ele estava desesperado na época. E era época de pandemia, então só podia entrar uma pessoa no hospital, e o médico falou pra mim, olha, não tem condição eu ficar com ele lá, tava com a Maitê petitinha, e aí ele falou, olha, você vai ter que entrar. E aí eu tive que entrar, ajudar, e graças a Deus deu tudo certo, né? Eu não entendia na época, porque eu não era nem perto de crente, bem longe, e casou com um período também pra mim muito difícil, que o meu avô faleceu de Covid, e o meu irmão estava internado. Então ali eu fui buscar algo,
fui buscar algo a mais. E aí eu conheci a Lagoinha, e quem entra aqui não sai, né? A gente fala que a gente entra na portinha aqui e não sai nunca mais, porque realmente eu me senti pertencente à casa. Ser Lagoinha é servir o próximo, porque a gente aqui é tão bem servido que a gente fica constrangido e a gente quer passar isso à frente, né? Então, uma igreja que te acolhe, que te abraça, e eu falo que assim, a gente tem que chegar no culto uns 15 minutos antes pra gente cumprimentar todo mundo, que são muitos amigos que nós fizemos aqui, né? Irmãos mesmo. Então, a Lagoinha é isso, é o servir, a unidade, né? Aqui é uma bênção. E a gente tem um convite pra você. Vem ser Lagoinha com a gente. E agora aqui no programa Imagine, um recado do nosso Kids, com a nossa pastora Natália, falando um pouquinho para você de como é o Ministério Kids em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Pastora Natália, esses últimos dias tem uma palavra que está queimando muito no meu coração e eu preciso contar para as crianças. Que lindo, Manu! Que palavra é essa? Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, essa palavra, Manu, é uma palavra também que eu amo maravilhosamente. Você quer explicar um pouquinho para as crianças o que significa isso? Sim. Significa que Deus nos amou e por isso Ele deu o Filho dele para nos salvar. Sabe o que é interessante, Manu? Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, certo? Então, o pecado causa morte. Quando Adão e Eva pecou lá atrás, ficou um salário para nós pagarmos, uma conta. E aí Jesus, ele veio, pegou essa conta e pagou essa conta lá naquela cruz. Ele entregou a sua própria vida para morrer no nosso lugar. Manu, isso é maravilhoso demais. É um amor maravilhoso, não é? Manu, e conta aqui pra gente, como que você faz para ter certeza que Jesus mora no seu coração? Quando eu oro e quando eu faço jejum e quando eu ouço a palavra. Maravilha! A Bíblia diz que aquele que confessar com a boca que Jesus é o seu Senhor e crer no seu coração será salvo. Então faça essa oração para que você seja salvo também. Amém? Tchau! Tá ficando por aqui o nosso programa Imagine. Quer saber mais? Vá pro YouTube, lá tem tudo o que acontece em Igreja Batista da Lagoinha e todos os nossos outros programas que já passaram aqui na tela da sua televisão. Os nossos horários de cultos estão aqui na sua tela, a gente espera por você amanhã. Amanhã tem culto a partir das 9 horas da manhã, tem culto também às 6 horas da tarde e ainda às 8h30 da noite. Nós estamos esperando por você de braços abertos aqui nessa família muito especial, Lagoinha Uberlândia. Ouça uma palavra de Deus, conheça a Igreja Batista da Lagoinha Uberlândia, acompanhe o melhor conteúdo para a família com quadro direcionado para mulheres e testemunhos de vida em família. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Você gosta de economizar? Então, #vem pra rede. Você pode ganhar até 60% de desconto em mais de 2.000 parceiros perto de você. Rede Valorize, a rede que mais te dá benefícios. Chegou o momento de dar mais visibilidade e fortalecer o seu negócio. Faça parte da Rede Valorize, a rede que mais cresce na região. Chame o consultor e #vem pra rede. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o Auto Center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Sua empresa precisa de uma
melhor opção de fretamento no transporte de colaboradores? Max Tour Fretamento e Turismo. Sua melhor opção no transporte de colaboradores em Uberlândia e região. Mude já para o fretamento. Max Tour é segurança e tranquilidade para o empresário e mais conforto e qualidade de vida para o colaborador. Entre em contato agora mesmo com a Max Tour Fretamento e Turismo. 34 3234 7070.